Tá bom? Vamos aproveitar a oportunidade para ler a palavra de Deus, sendo que a irmã já leu aqui no livro de Salmos. Quero abrir no livro de Atos. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. E diz assim a palavra do Senhor: E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, eis que o homem etíope, eunuco, mordomo mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para a adoração. E regressado e assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: Chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lhe era este: Foi levado como uma ovelha para o matadouro, quando está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Versículo 35. Então Filipe, abrindo a boca, e começou nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. Amém. Volta ao seu assento. Aleluia. Por bondade. Glória a Deus. É muito bom estar na casa de Deus, aqui aproveitando a oportunidade para ter um pouco de comunhão com os irmãos. Não existe coisa melhor do que estar na igreja, na casa de Deus, buscando a Deus. Livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33 diz: Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho esse como lema para minha casa, para minha vida espiritual, para minha família. Esse versículo é o lema da minha vida. Pois bem, eu abri aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 26. Livro de Atos foi escrito pelo Dr. Lucas, o médico Lucas. O apóstolo Paulo chamou de amado companheiro. Esse Dr. Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos, ele acompanhou as viagens missionárias de Paulo. Foi um companheiro de batalha de Paulo. Nós olhando esse texto, essa narrativa bíblica do livro de Atos, capítulo 8, versículo 26, eu encontro uma das histórias tremendas da Bíblia Sagrada. O livro de Atos é o único livro do Novo Testamento que é história. E o Dr. Lucas, ele amava a história. Ele foi separado para registrar esse episódio bíblico. Aqui nós vemos um personagem bíblico, que eu acho lindo, tremendo, glorioso, chamado Filipe. Aleluia. Para nós entendermos esse texto bíblico, nós temos que entender dois personagens. Claro, o personagem principal da Bíblia Sagrada é Jesus. Jesus, ele está trabalhando no texto bíblico. Jesus, ele trabalha na história. Jesus, ele trabalha na tua história. Ele está sob controle da tua família, da tua casa. Não te preocupa com o problema, não te preocupa com a batalha, com as aflições, porque bem, Jesus disse que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Sabe o que ele falou que tem bom ânimo? Descansa. Pode cair tudo, mas eu vou descansar, que Jesus, ele guarda minha família, ele guarda minha casa, não vai faltar o peixe, não vai faltar o pão. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Quando eu fui descobrir a história de Filipe, ele está permeado nos evangelhos.
Mateus, Marcos, Lucas e João. No livro de João, capítulo 1, versículo 43, quando Jesus estava já iniciando o seu ministério no Mar da Galileia, ele começou a procurar os seus primeiros discípulos para pregar o Evangelho a toda a criatura. A Bíblia fala que Jesus encontrou, a Bíblia fala ali em João capítulo 1, versículo 48. Eu acho tão legal a descrição de João falando: e achou Jesus a Filipe, então chamou e disse: segue-me. A Bíblia fala que Filipe era um pescador, ele pegou, abandonou as redes e começou a seguir a Jesus. E aqui a gente encontra uma coisa interessante, tremenda e gloriosa, é que Filipe sempre quis algo mais de Deus. Deus sempre tem mais algo para você. A plenitude de Deus é inesgotável. A palavra de Deus é inesgotável. Então Filipe se tornou um discípulo. Discípulo é aquele que segue as pisadas do mestre. Você que aceitou a Jesus, você se tornou um discípulo. O aluno, discípulo no grego, significa aluno, aquele que segue o mestre. Você serve ao mestre, amém? Você segue as pisadas de Jesus Cristo. Aleluia! E aí Filipe foi e aceitou o convite. A Bíblia fala que quando já Filipe lá no cenáculo, quando Jesus disse para os discípulos, para os 12, olha, o Filho do Homem, ele vai ser traído, ele vai sofrer, ele vai padecer, ele vai morrer, mas vai ressuscitar ao terceiro dia. Os discípulos não entendiam, e Jesus disse: olha, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Quem é que estava ouvindo esta mensagem, esta promessa? Filipe, lá entre os 120, dos 12, ouvindo essa promessa: ó, ficar em Jerusalém. Filipe foi lá em Jerusalém, lá dentro do cenáculo, dentro da casa que talvez os estudiosos falam que o cenáculo era a mesma casa em que Jesus pediu para os discípulos preparar a última ceia, onde Jesus disse: olha, tem um traidor aqui, um vai me negar. Foi ali. Pode ser no mesmo local, em Jerusalém, lá em Israel. Quem é que estava lá esperando a promessa do Pai? Filipe, aleluia. No livro de Atos capítulo 6, a Bíblia fala que a igreja ela começa a ser perseguida. Quando o Espírito Santo se derrama no dia de Pentecostes, eles começam a pregar o Evangelho para um lado. Jesus, olha, recebereis o poder do Espírito Santo, sereis testemunha, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. Os discípulos ficaram atrelados às quatro paredes. Jesus não queria que eles ficassem atrelados às quatro paredes, eles queriam que anunciassem o Evangelho. Sabe o que aconteceu? Sabe como é que a igreja cresceu? Não foi somente a efusão do Espírito Santo. Sabe o que fez a igreja crescer? Foi perseguição. A perseguição faz o crente crescer. Aleluia. Não te preocupa com perseguição. Não te preocupa, porque Jesus disse: olha, bem-aventurado que você vai ser perseguido. E todo mundo vai dizer mal contra você. Mas não, é juntar e alegrar, porque grande é o galardão. Jesus disse que havia perseguição. Sabe o que aconteceu lá em Atos capítulo 6? A igreja começou a crescer. E havia uma perseguição tremenda dos religiosos contra a igreja. Quem é que estava lá? Os 12 estavam servindo as mesas das gregas viúvas. E disse: olha, a gente não pode ficar servindo as mesas. Nós temos um chamado, que é o ministério da palavra e a oração. Então vamos orar. Vamos orar para Deus escolher 7 homens de caráter cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria, característica de um diácono. O diácono é aquele que serve. Quem é que estava lá? Quem foi escolhido para ser um diácono? Filipe, aquele que aceitou o convite no Mar da Galileia. Jesus estava lá entre os 7, aleluia. E a Bíblia fala que era Estevão e Filipe que fizeram um contágio tremendo na história da igreja. O Estevão foi para um local e começou a pregar e proclamar, pregou uma mensagem extraordinária. Olha em Atos capítulo 6, a Bíblia fala que os religiosos rangiam os dentes para tentar matar Estevão, para parar de pregar o Evangelho, mas ele não parou. Eles pegaram as pedras e começaram a jogar as pedras sobre Estevão. Vamos tentar parar o cristão. E ele olhou, o Estevão era cheio do
Santo. Quando ele foi apedrejado, estava lá Saulo consentindo na morte de Estevão. A Bíblia fala que ele olhou para quem estava sendo apedrejado e disse: olha, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O Estevão foi o primeiro mártir. O que faz a igreja crescer é perseguição. Servir a Jesus é pressão, servir a Jesus é perseguição, servir a Jesus é cruz, mas servir a Jesus também é vitória, é vida eterna, é lar celestial, aleluia. Oh, glória! A partir do momento que eu começar a servir a Jesus e eu não tiver perseguição, não tiver luta na minha vida, tem alguma coisa errada com o meu evangelho. O crente, ele é perseguido, ele passa pelo funil. Em Tiago capítulo 1, versículo 12, diz lá: bem-aventurado o varão que passa pela provação. Depois que ele passa pela provação, ele receberá a coroa da vida. Ele precisa passar pela prova. Quem é que estava lá entre os 7? Filipe. Foi escolhido como um dos diáconos. Como Estevão foi morto. E Filipe corre por causa da perseguição. Você olha lá no texto, capítulo 8. Ele corre para a perseguição lá para Samaria. Meu Deus, Filipe tinha o Espírito Santo correndo de perseguição. Não, ele não estava correndo para a perseguição. É que a perseguição fez com que ele fosse para onde Deus queria. Jesus queria que o evangelho se espalhasse aos 4 cantos da terra. Glória a Deus. Foi um para lá, os 12, né? Foi um para lá para Samaria, outro para a Etiópia, outro lá para o norte de Jerusalém, outro foi para a Europa, outro para a Ásia. Os 12 apóstolos, por causa da perseguição. Por isso que o evangelho, claro que o apóstolo Paulo foi o mentor, ganhou a Europa, a Ásia e a África, mas com cooperação com todos os discípulos. Por isso que o evangelho chegou até nós. E foi lá que Filipe correu da perseguição, lá para Samaria. Deus tinha um propósito. A Bíblia fala que houve um avivamento em Atos capítulo 8. Você olha lá no texto bíblico. Ele, com Filipe, cheio do Espírito Santo, aleluia. Ele começa a pregar com autoridade, com ousadia. Os demônios saíram, os enfermos eram curados. Aí Deus manda, aparece a ele, o anjo do Senhor. Filipe, desce de Jerusalém para Gaza. O que acontece? Filipe, ele deixa a cruzada, ele deixa a multidão. Eu não tinha 15 mil ou 20 mil lá em Samaria, mas era uma multidão, olha no texto. Era uma multidão. Eu esqueci de falar sobre o tema da minha mensagem. São as 4 características de Filipe. 4 características do verdadeiro cristão. 4 características do verdadeiro cristão. Eu aprendi muita coisa nesse texto bíblico aqui. Quando o anjo do Senhor aparece a Filipe, e o avô do Senhor falou a Filipe: Filipe, desce de Jerusalém. A primeira característica do verdadeiro cristão é aquele que ouve o Espírito Santo. Filipe, ele tinha sensibilidade ao Espírito Santo. Filipe sabia quando era o Espírito Santo. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não somente a igreja de Éfeso, mas todas as igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes, todas elas, Jesus falou: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Filipe, ele ouvia o Espírito Santo, ele conhecia a voz do Espírito Santo, ele era orientado pela voz do Espírito Santo, ele estava pronto para ouvir o Espírito Santo. É uma característica de um verdadeiro cristão. Nota que uma coisa que eu aprendo é que ele não era só sensível à voz do Espírito Santo, ele obedecia à voz do Espírito Santo. Quando Deus falou a ele: ó, levanta
desce de Jerusalém até Gaza. A Bíblia fala que Filipe levantou-se e foi. Sabe o que significa a palavra Filipe? Sabe? Apressado, corredor de cavalos, aquele que corre. Se você olhar no texto bíblico, você vai ler. Eu acho muito legal a Bíblia Sagrada. É muito legal isso aqui. É muito bom demais. Eu acho muito legal. Filipe obedece ao Senhor. Ele obedeceu ao voz do Espírito Santo. Tiago, capítulo 1, versículo 22 diz: não seja somente ouvinte, mas praticantes da palavra. Lembra quando Jesus falou sobre os dois homens? O prudente e o imprudente, que ouve a voz e pratica aquele, assemelhado ele ao homem prudente, que constrói sua casa, vem a tempestade, vem a aflição, ela não cai porque está fundamentada na rocha. Se você ouve a palavra e pratica a palavra, você pode ser tentado, vem tempestade, mas a tua casa não vai cair, a tua fé não vai desfalecer, aleluia, porque você está fundamentado na palavra. Você pode até sentir na tua carne, no teu sangue, você pode chorar porque você é ser humano, mas tem lá o Espírito Santo dentro de ti, aleluia, confirmando a palavra. Filipe obedeceu, ele desce, correndo. E sabe o que eu aprendo com Filipe aqui? Eu acho muito legal isso. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Ele pega, abandona Samaria, uma cruzada de milagres, várias multidões, para pregar para um só. Um só. Uma alma. Uma só. Acho muito legal isso. Filipe era muito cheio do Espírito Santo. Ele pega, deixa cruzada, lá em Samaria, a multidão, para obedecer a voz de Deus. Para pregar para um. Ele pega, desce. Ele encontra com o homem. O homem não era um ferrapado. Ele não era um ignorante. Quando eu falo ignorante, eu não estou falando, sou ignorante, é uma pessoa usa até, eu sou ignorante. Não, ignorante é aquele que tem ausência de conhecimento. Ele é leigo na área. Não está dizendo que ele é burro. Não é nesse sentido. Pessoas, às vezes, elas usam essas expressões erradamente. Ignorante é aquela pessoa leiga, que tem ausência de conhecimento numa área. Eu estou falando aqui do eunuco, mordomo de Candace, que Filipe homem encontrou que Deus tinha um propósito na vida deste homem. Deus, ele trabalha na história. Este homem, ele era o etíope. Ele era o ministro de finanças. Ele cuidava de todos os tesouros da rainha. A economia, ele é o setor da economia. A gente vê aqui a rainha Elizabeth II, faleceu com 97 anos, né? 95 ou 97? E todo mundo está emocionando por causa da história e tudo. Eu acho interessante a história dessa rainha. Não conta o nome desta rainha, a qual ele cuidava dos seus tesouros. E ele era um homem muito importante. E ele tinha a Bíblia, o texto diz aqui, que ele foi para Jerusalém para a adoração. Porque Jerusalém era o foco da adoração. Até hoje é a cidade sagrada, a cidade santa. Lá em Jerusalém, o local santo, o local de adoração, que realmente é onde Deus imperava poderosamente. E ele foi para Jerusalém para a adoração. Chegando lá em Jerusalém, o eunuco mordomo de Candace recebe um livro do Velho Testamento. Não sei de quem, mas todo o arsenal da Torá, do texto bíblico, da palavra de Deus estava em Jerusalém, porque estava lá o templo de Davi, o templo de Salomão. E ele volta com o texto na mão. Era Deus trabalhando na vida dele, do eunuco, trabalhando sobre ele. Deus queria salvar ele. Deu o texto, ele começou a ler o texto, mas não entendia o que estava escrito.
Mas ele estava lendo. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Você que está iniciando na palavra de Deus, está lendo. Ah, eu não estou entendendo. Continua. Continua lendo. Daqui a pouco o Espírito Santo abre o teu entendimento. Uma vez a minha companheira falou assim: eu me desanimo na Bíblia, porque daí eu começo a ler, não entendo, então eu paro e me desanimo. Não, é agora que você deve insistir, porque na hora, se você insistir, ter desejo, ler, porque a leitura é uma disciplina. É uma disciplina. Quando você começa a ter gosto da palavra, a ruminar. Foi assim, estava lá o eunuco lendo o texto. Voltando de Jerusalém, passou pela rua onde Deus havia mandado Filipe. Desce de Jerusalém para Gaza. E a Bíblia fala que ele encontra o homem dentro da carroça, lá lendo o texto bíblico, correndo. E a Bíblia fala, o Espírito falou de novo a Filipe: ajuda-te a esse carro. Eu não sei quantos quilômetros estava aquele carro, aquela carroça. Não sei como estava, qual era a velocidade. Mas que Filipe teve que correr para alcançar aquele homem. Oh, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai lá. Ela tem desejo. Ela vai. Não precisa passar como mão? Não. O Espírito Santo te leva. E ele pega e corre e alcança aquela carroça e encontra o homem. Aí Filipe, a gente olha aqui que Filipe já era evangelista. A gente não sabe como ele se tornou evangelista, mas já era. E como ele tinha dom de evangelista, ele tinha a característica de evangelista. Ele pega, olha o homem lendo o texto bíblico do Velho Testamento e pergunta: tu entende o que tu está lendo? Oh, esse é o verdadeiro evangelista. Só para aproveitar a oportunidade e falar: não, eu vou explicar para ele o que ele está lendo. Eu acho legal isso. Aí o eunuco pergunta para ele, ele é sincero: olha, eu estou lendo aqui, mas eu não estou entendendo nada. Eu não estou entendendo nada. O interesse dele, o Espírito Santo trabalhando na vida dele. Aí Filipe aproveita o gancho, a oportunidade. O que você está lendo, meu amigo, é a respeito de Jesus. Esse livro de Isaías aí que você está lendo, ele é um profeta messiânico. Ele falou muitas coisas, muitas profecias do Messias, que ele viria, ele seria o Salvador. E a Bíblia fala aqui, está aqui, ele anunciou a Jesus. O que você está lendo está se cumprindo na pessoa de Jesus. Ele veio, ele pregou o Evangelho, ele curou o leproso, ele curou o cego, ele levantou os paralíticos, ele ressuscitou Lázaro, ele curou o cego Bartimeu, e ele está aqui, aleluia. A Bíblia fala que ele anunciou a Jesus. Aquele homem foi tão impactado pela vida de Filipe, que eles passaram no caminho e olharam água. Não sei como é que no deserto saiu água do nada. Aí o eunuco, era o Espírito Santo desde o começo, que ele foi para Jerusalém para adoração, era o Espírito Santo trabalhando na vida de eunuco. E Deus trabalhando na vida de Filipe. Deus ele trabalha com harmonia. Oh, que coisa maravilhosa. Ele pega e diz assim: o que impede que eu seja batizado? Eu não, já falou para o evangelista. O evangelista Filipe lhe chegou: tu quer aceitar Jesus? Tu quer vestir as águas? Não. O eunuco disse assim: o que? Ali tem água. O que impede que eu seja batizado? Olha que legal, isso é muito massa, isso aqui é muito bom demais. É o Espírito Santo quem trabalha. Eu não preciso forçar nada. Eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar. Você pode pregar corretamente, com boa doutrina, mas deixa o Espírito Santo trabalhar. E está lá, eles desceram as águas de Júpiter. E a Bíblia fala que ele ficou tão impactado, o Filipe estava tão cheio do Espírito Santo, que ele é transportado do local que ele estava e foi para Azoto. Meu Deus do céu, que coisa maravilhosa.
Que coisa extraordinária, aquele homem se converteu. O eunuco, o mordomo, o administrador das finanças da ilha se converteu. Sabe? Filipe, a história, a tradição conta que Filipe foi pastor da igreja da Etiópia. O texto bíblico não fala, mas a tradição histórica, pelos relatos históricos, e ele morreu como mártir, Filipe. Assim como Estevão morreu mártir, na história Filipe também morreu mártir. Ele foi discipado pelo Evangelho. Todos os 12 que foram chamados por Jesus, todos eles foram cerrados, foram crucificados, foram apedrejados. Tirando os Judas Iscariotes lá, se enforcou, o remorso. E tirando João da ilha de Patmos, que morreu com morte natural, tentaram jogar ele dentro de uma lava quente, ele não morreu. Mas a maioria deles todos morreram. Todos eles foram mortos por causa do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo muito bom. Nós somos perseguidos. Querem tirar a nossa liberdade de crer, liberdade de culto. É muito bom demais servir a Deus. É muito bom. É muito bom. Tem lugares na Europa como na China. Eu sou estudante da igreja da China. E eu sou apaixonado pelos crentes chineses. E eu sei como é difícil ter liberdade para servir a Jesus num país comunista. Muitos morrem. Muitos são presos. Até como na Coreia do Norte, 10 pastores foram presos, 10 igrejas foram saqueadas. O pastor José Rodrigues foi fazer uma visita para orar por 10 pastores dentro da cela na prisão na Coreia do Norte, intercedendo por eles. Ele não pode dizer que é pastor, ele não pode dizer que é cristão. Ele vai lá com um visto diplomático só para entrar para orar pelos pastores coreanos. E aqueles que fazem lavagem cerebral, o comunismo, os soldados, para eles beberem água até dizer chega, não mandando eles ficar de bruxos e começa a dar chute neles. Tu nega Jesus? Tu nega Jesus e aceita o comunismo? Não, eu não nego Jesus e eles morrem. Eu acho assim, sabe, é tão bom servir a Deus com liberdade. Aqui ninguém vai ser preso por andar com Bíblia na mão, que na China não pode. Você tem a liberdade para servir a Deus. Aproveita, eu quero deixar uma única palavra aqui. Aproveita a oportunidade, falando para mim também. Porque amanhã ou depois a gente não sabemos se é a nossa liberdade religiosa pode ser tirada de nós. E eu agradeço a Deus. Vamos colocar até? Eu vou orar com a igreja. Pode orar? Glória a Deus. Filipe ouviu a voz do Espírito Santo. Filipe obedeceu a voz do Espírito Santo. Filipe tinha um entendimento do Espírito Santo. O entendimento é muito importante. E Filipe, ele era guiado pelo Espírito Santo. Ele ouvia o Espírito Santo, ele obedecia o Espírito Santo, ele tinha um entendimento. Ó, tu entende que está lendo? Em 1 Coríntios fala que Deus nos dará entendimento em tudo em Cristo Jesus.
O entendimento liberta uma pessoa. Conhecereis a verdade, e a verdade é libertada. Vamos orar pela igreja. Vamos orar por nossa nação. Pai, eu te agradeço, Pai, por essa palavra, Senhor. Maravilhoso Deus, eu te louvo por esta noite. Eu peço a Ti, Pai, a autoridade do Teu Espírito. Eu peço a Ti, Pai, o Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Neste lugar, ó Deus. Em nome de Jesus, levanta vasos nesta noite. Levanta profetas, levanta pastores, levanta homens ousados, mulheres ousadas, Pai, que proclame a Tua palavra, que reflete, Pai, ao Teu Evangelho, Pai, aos quatro cantos desta terra, em nome de Jesus de Nazaré. Repreende, Pai, toda a obra do diabo, Senhor Deus, nessa cidade, toda macumba, toda feitiçaria, toda magia negra, em nome de Jesus, toda palavra contrária, meu Pai, todo inferno que tem se levantado contra esta obra, venha cair por terra em nome de Jesus. Eu acredito, Pai, no poder da Tua palavra. Eu acredito, Pai, no que está escrito nas Tuas promessas. Em nome de Jesus, ó Pai, abra as comportas do céu neste lugar. Em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, concede, Pai, uma unção de entendimento, Pai. Aleluia. Sobre este irmão e sobre essa irmã, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré. O Espírito de Deus, toma este ambiente para o louvor da Tua glória. O Senhor está neste lugar, ó Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, Santo Espírito. Toma este lugar. Liberta os cativos nessa cidade. Nós repreendemos toda a macumba, todo o trabalho das trevas, Pai, nessa cidade. Que a Tua igreja venha romper neste lugar, nessa cidade. Em nome de Jesus, todo homem forte e valente nessa cidade deve cair por terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus de Nazaré. Liberte os cativos, Deus. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, no que está escrito na palavra. Eu creio, Pai, ela não voltará para mim vazia. Diz a Tua palavra. Maravilhoso Deus, eu creio. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, amém. Vamos dar uma salva de palmas bem alegre. Obrigado, pastor Mano Jeremias. Obrigado, igreja, por ter tido um pouco de paciência para me ouvir. Deixa eu ver que hora que é. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Desde quando eu entrei aqui, eu já sentia Deus trabalhando. Persevera. Não sai do foco, não vai para a direita nem para a esquerda. Fique guardando esse tesouro na tua vida, que é o Evangelho de Cristo. Lutas tem, batalhas tem, mas tem vitória também. Aonde tem luta, tem vitória. Aonde tem cruz, tem coroa. Se não tiver batalha, guerra, não tem vitória. Não tem história para contar, amém? Obrigado, pastor Mano Jeremias, pelo convite, a irmã. Deus abençoe toda a igreja. Muito bonito o culto de hoje, muito tremendo, muito maravilhoso. Tá bom? Deus tem um plano grande na vida do irmão. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus te moldar mais. Ele quer te usar. É verdade. Deus quer te usar. Agora deixa Ele moldar a tua vida. Deixa Ele moldar. Às vezes vem uns ventos na tua fé, uns ventos, algumas aflições. Não te esmoreça. Deus é contigo. Agora, sempre é para ti, Jesus, cobre a minha mente com teu sangue. Se vem aflição, vem às vezes desespero, cobre com teu sangue. Uma vez, uma irmã ficou viúva. Todas as vezes que ela chegava em casa, todos iam por irmão.
ela dizia assim: Jesus, cobre minha casa, cobre minha janela, cobre a porta, já podemos já. Glória a Deus. Com teu sangue. Todas as vezes que ela deu no culto, ela viúva, sozinha, sem filho. Um dia o bandido saiu da prisão, ela esqueceu de chavear a janela do quarto dela. O bandido não entrou pela janela dela, ela estava deitada na cama. Senhor, cobre-me com teu sangue. Aí ela se apagou e começou a roncar e naquela paz. O bandido entrou dentro da casa dela. Sabe o que ele viu? Era sangue na janela, sangue na porta, sangue na coberta, era sangue em tudo. Glória a Deus. Aí apareceu a polícia ali, lá na rua. Ó, pode me prender, porque não fui eu que matei a senhora, não. Oh, meu Deus do céu, o poder do sangue. O poder do sangue. Aí, o policial algemando ele. Não, agora mostra. Onde é que está a mulher morta? Não, mas está cheio de sangue. Eu não fui eu que matei. Eu matei alguns, mas essa daí eu matei. E é muito sangue. A irmã chega assim, lá na rua. Eu falo, não fica preocupado. É o sangue de Jesus na minha vida. Glória a Deus. Oh, glória. Eu vou parar. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe a igreja. Glória a Deus. Irmãos, domingo nós teremos o nosso grande culto, às 18 horas, em nome de Jesus. Sexta-feira teremos o culto ali nos irmãozinhos, os irmãos que querem ir, vão ali, em nome de Jesus. Então, eu queria que a diretoria ficasse para nós hoje decidirmos. Glória a Deus. Ter uma decisão hoje sobre o terreno ali. Amém, irmão? Então, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja em vós, todos dizem. Amém. Deus é por nós. Quem será contra nós? Estamos despedidos. Em nome de Jesus. Amém.